Matote Macei, duas poções belíssimas. O que significa, vamos começar com Matote primeiro, o que significa Matote? Está falando de compromissos, que relação isso tem com a nossa jornada no final desse livro? A gente tem duas palavras para vara, ou cajado, ou tribos, né, que significam isso. Matote é o plural de matê, que fala do cajado de Moisés, né? E é interessante que lá, perante a sarça ardente, né, quando o Eterno fala com Moisés, era uma matê que ele tinha na mão e ela se transforma numa serpente e ele instrui para pegar pela cauda e volta a ser uma matê. Uma palavra que é usada aqui nas escrituras para tribo, mas é também usada para cajado ou vara. E fala de uma vara dura, rígida, que é rígida o suficiente para um apoio numa caminhada. É algo que um pastor pudesse usar, né, para, sei lá, pegar o seu rebanho. E você tem outra palavra também que pode ser usada para tribo e também significa ramo, né, que é uma parte de uma árvore, ou seja, seria uma vara também, que shebatim seria o plural, né, shebet, que é uma coisa mais mole, que ainda tem seiva nela, então ela não está tão rígida, né? Seria um diferencial. E aqui é matote, né? E a diferença também que os sábios dizem é que a matê, ela já está separada da árvore, ou seja, ela já caminha por si só, ela já tem uma função autônoma, enquanto a outra, o ramo, ele é recém-tirado, ele ainda não amadureceu para uma função, digamos assim, de mais responsabilidade. Então, é associado com uma questão de autoridade, responsabilidade, essa palavra matot, que significa aqui tribos, né? E significa também cajado, autoridade, responsabilidade. E sobre votos e juramentos? Isso é a imagem do próprio Eterno que nós devemos exibir. Por quê? Porque a gente lê lá em Êxodo 6:8 o seguinte: e eu vos trarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E aí vai, né? O próprio Eterno, nosso Pai, ele jura, e ele jura por sua palavra. E nós somos feitos à imagem dele. Então, o que ele nos ensina é que palavras geram coisas. Ele criou tudo pela palavra. Então, quando a gente quer banalizar o falar, a gente se faz tolo, a gente erra, a gente cai em armadilhas que nós mesmos armamos. Eu queria diferenciar entre voto e juramento, né? Quer dizer, a primeira ocorrência de voto é quando Jacó, naquela viagem dele, ele diz: olha, se tu me guardares e eu voltar em paz, então esse é um voto, é dele para com o Eterno, né? E o juramento é entre pessoas, né? Abraão e Abimeleque, quando eles em Beersheba, eles fazem uma aliança e fazem ali um juramento. Então, existe essa diferença entre voto e juramento, né? Que a gente tem. E nessa porção, alguns podem pensar, poxa, mas o voto da mulher é inferior ao do homem, já que o pai e o marido podem anular o voto da sua mulher, da sua filha, né? Ou confirmar, né? Ou confirmar, mas podem anular, porque se ele ouvir e não falar nada, está confirmado, né? O default mode, né? O ponto morto ali está confirmado se ele ouvir e não se pronunciar, né? E a gente vê, por exemplo, Hannah, mãe de Samuel, ela faz um voto e o voto é válido, tanto quanto o de Jefté com a sua filha lá, que foi uma palavra precipitada, né? E que ela tem que chorar a virgindade dela, né? Quer dizer, Deus não aceita sacrifício humano. Então, a filha de Jefté não foi sacrificada. Ela foi chorar a virgindade dela porque ela foi consagrada para o serviço, né? Então, a gente vê que, na verdade, assim, o pai, ele se preocupa em proteger o que ele chama de vaso mais fraco. Que, por exemplo, um voto, ele pode ter implicações financeiras, ele tem implicações de você assumir responsabilidade. Então, é proteção de um pai sobre sua filha, é proteção de um marido sobre sua esposa, é um privilégio, né? Porque essa proteção, tipo assim, o homem, se ele falar precipitadamente, não tem ninguém eu não posso anular
o que meu marido falar, mas ele pode anular. Se eu disser, eu vou fazer isso, ele diz, não, vai estar anulado, não vai fazer, porque isso vai implicar em alguma coisa que não é bom, quer seja para a minha vida, quer seja para a vida familiar. Então, assim, eu vejo isso como um amor puro, eu não vejo isso como menos, eu vejo isso como ser queridinha do pai, né? Que é uma proteção extra. A gente pode ler que dá uma elucidada como que Yeshua, ele trata esse assunto, assim, para a gente entender o que ele está falando depois. Aí você pode abordar. Igualmente ouvistes o que foi dito pelos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Isso está lá em Levítico 19, gente. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto vem do maligno. Mas aquilo não substitui a força da palavra, não pode substituir, é isso que Yeshua está dizendo, não pode substituir a força da palavra. Ele não está proibindo você de jurar por algo que está do seu controle, né? Eu gostei da ideia de jurar pelo carro da Maria. Não está te deslegitimando disso, mas isso não pode substituir a força da palavra e o compromisso com a própria palavra, né? Ainda que eu formalize de alguma maneira esse meu compromisso. Até porque a gente vive num mundo em que as pessoas não têm isso aqui como um padrão de vida, né? As palavras, né, elas falam e não cumprem, né? E esse é um ensino tão importante que a gente tem, por exemplo, Tiago repontuando, né? 4:13, ide agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e compraremos, e venderemos, e teremos um ganho, porque vós não sabeis o que trará o amanhã, porquanto o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece, porque isso é o que devíeis dizer, se o Senhor quiser, haveremos de viver, e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda esta glória é maligna. Ou seja, na verdade, nem qualquer falar que saia da nossa boca, a gente deve ter consciência, porque tem um versículo também que diz que nós prestaremos conta de todas, não é de algumas, é de todas as palavras que saírem da nossa boca, nós prestaremos conta. Então ele está lembrando aqui que as palavras têm poder para o bem e para o mal. E por isso, por exemplo, os nossos irmãos da casa de Judá, eles dizem, blineder, sem juramento, Bezrat Hashem, olha, se Deus ajudar, aliás, com a ajuda de Deus, se Deus quiser. Por quê? Para não cair nessa aqui, olha só, pode acontecer alguma coisa, se Deus quiser, que é aqui dentro da instrução de Tiago.